Olá pessoal, boa tarde. Se você estiver assistindo à noite, é boa noite. E se você estiver assistindo de manhã, bom dia. Temos aí as mídias, né? Esse recurso virtual que ele permite esta flexibilidade de horários e o tempo que lhe for possível e permitido, chegando esta mídia até você. A nossa intenção é que Deus fale ao seu coração. Deus te abençoe. Quero te convidar nesta tarde do dia 2 de abril. Ontem nós trabalhamos uma imagem para que não usemos máscaras nesse período que todos usam máscaras para se protegerem do vírus. Nós falamos para que você não usasse máscara, mas não uma máscara de proteção para a sua respiração. Não foi uma máscara de proteção para a sua inalação, mas foi uma máscara que muitas pessoas utilizam para tentar proteger o seu caráter, as suas emoções. Porém, a Bíblia nos convida a sermos sinceros, por mais que isso venha a doer a nós e aos outros. Existe uma grande confusão quando se fala em sinceridade. Muitas vezes a pessoa pensa que o sincero é aquele que machuca as outras pessoas porque fala tudo o que pensa. Isso não é ser sincero, isso é ser sem noção. Ser sincero é você falar o que você pensa, mas depois de uma análise acurada dos seus sentimentos também. Existe uma tabela da verdade. Aquilo que eu sei, que eu ouvi ou que eu vi, precisa ser compartilhado com outros. Então a primeira coisa, é útil? Não, não é útil. Então guarde para mim. É útil? Então ok, vamos dizer, dentro da utilidade, é verdade? Eu preciso dizer algo que seja útil, mas que seja verdadeiro. Muitas vezes eu quero dar uma palavra que seja útil para alguém, mas que não é verdadeira. E por fim, vai fazer bem a todas as pessoas? Então nem sempre o fato de eu ter uma opinião, ela tem que ser compartilhada em todo o tempo, ok? Neste momento eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, enquanto eu finalizo essa proposta. Ontem, dia 1º de abril, é um dia que comumente é chamado de dia da mentira. Tem toda uma história, né, ou várias histórias que tentam ser o pano de fundo para ter esta apologia ao dia da mentira. Porém, aqueles que acreditam na Bíblia Sagrada entendem que a mentira não deve fazer parte do nosso métier, do nosso habitual, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do nosso informal ou do nosso formal. A mentira não deve fazer parte da composição das nossas conversas, dos nossos pensamentos e muito menos dos nossos sentimentos. Então, para nós não existe um dia declarado para a mentira ou um dia consagrado para a mentira. Não, para nós todo tempo, todo dia, em todo momento é dia de se falar a verdade. Então, é muito legal você refletir conosco sobre isso. Use máscaras apenas de proteção de inalação e não máscara para a proteção da sua emoção. A verdade é a melhor proteção da sua emoção. Bebendo água, como sempre eu digo, 30 mililitros por quilo. 80 quilos, 2 litros e 400. Beba água. Água faz bem para a saúde. Abra sua Bíblia na primeira carta ou primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Ontem nós refletimos do versículo 4 ao verso 10. Hoje nós vamos ler do verso 11 ao verso 25. Acompanhe comigo na sua Bíblia Sagrada. A minha versão é a NVI. Vamos lá. Deveres sociais dos cristãos.
em tempo de isolamento social, dever social da Bíblia Sagrada para um povo escolhido de um Deus Todo-Poderoso. Vamos lá. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos ou aqueles que não acreditam de maneira exemplar. Olha como é interessante, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Será que Deus está fazendo uma intervenção no mundo? Apenas para você pensar. Volte para o texto. Por causa do Senhor, por causa de Deus, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Você ouviu bem? Aqui não está dizendo para você se unir, fazer manifestação, bater panela, botar fora, nada disso. Aqui está dizendo, sujeitem-se. Então, existe uma orientação para aqueles que acreditam no Senhor. Submissão é uma orientação e um dever social de todo cristão. Continue comigo. Verso 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, numa monarquia, como autoridade suprema, seja aos governantes, como uma democracia, como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam ao Deus e honrem ao rei. Forte, né? Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei, ou aos governantes, ou à liderança constituída. Então, não estou falando aqui de política, tá? De partido político, se eu sou a favor de um lado ou de outro, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz, se submeta com temor a Deus, com amor aos irmãos e com honra e respeito à liderança constituída, seja monarquia, democracia ou qualquer outra forma de governo instituída, organizada e aceita como adequada no local que você faz parte. Continue comigo. Muito interessante. Eu vou dar só uma paradinha aqui porque é tanta coisa para falar. O verso de 11 a 17 veio trabalhando uma questão de consciência e de coerência. O crente foi feito para ser exemplo de amor, para ser exemplo de submissão, para ser exemplo de reflexão daquele quem é de fato o seu Senhor. A Bíblia apresenta de modo muito claro no verso 13, o primeiro versículo, a primeira parte do versículo, a parte A, diz: por causa do Senhor, sujeitem-se. E aí ele começa a colocar várias classes de autoridades constituídas. Ele fala ao rei ou aos governantes, numa república, democracia e tal. Ele começa a colocar aqui que a sua função como servo de Cristo é se submeter a esse, crendo que de fato o seu Senhor Supremo é Deus, e esse Deus há de honrar você pelo sofrimento ou injustiça que você sofrer. Deu para entender? Captou? É muito interessante, porque muitas vezes nós não entendemos alguns momentos, sofrimentos ou situações que estão acontecendo. E Pedro está destacando um comportamento
modificado por uma atitude de submissão ao Senhor. Ele fala que os nossos desejos carnais guerreiam contra os desejos espirituais, e ele manda eu me submeter ao Senhor. Então, pelo Senhor, ou por amor ao Senhor, eu me submeto ao rei, aos governantes e a toda a autoridade constituída. E ele continua, agora de modo muito mais forte. Presta atenção no verso 18. Está sentado? Está sentado? Porque agora você vai ouvir uma ordem que é só para quem aguenta, para quem é crente, para quem é transformado pelo Senhor. Se você é aquele que está vendo o cristianismo pela primeira vez, está cheio de vontade de criar revolução, você vai entender que aqui não é o canal certo para isso. O canal certo do cristão é o canal que tem revolução através da liberdade de consciência, através da dependência de um Deus que é onisciente, onipotente e onipresente. Esse Deus, ele faz a revolução. Ele faz com que a palavra dele, que é verdadeira, através do seu Espírito, que é poderoso, modifique aonde passa. Mas não é a minha força que faz a diferença na força de Deus. A minha força tem que ser contida, o meu coração tem que ser aberto, a minha mente tem que ser cativa. E aí a força de Deus começa a ser ativa, porque eu creio. Continua comigo, verso 18 agora. Escravos, ouviu aí? Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis. Presta atenção, ainda bem que eu estou sentado. Escravos, se submetam aos seus senhores, não apenas aos bons e aos amáveis. Continua. Mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. É isso mesmo que você está me ouvindo ler. Leia na sua versão. Pedro está dizendo que o crente, ele pode sofrer injustamente, e que Deus está vendo isso e nos orienta a resistirmos. Ele não fala, então eu vou tomar uma atitude, eu vou me rebelar, eu vou me revoltar, eu vou fazer aí piquete, eu vou mobilizar. Não. Ele diz, por amor a Deus, sofra calado, fale apenas comigo, Deus, fale apenas com Deus sobre a sua dor. Você está entendendo? Está claro? Essa não é uma mensagem que todo mundo quer pregar, não é uma mensagem fácil. Então, está sofrendo, ficando na sua casa, trancado, já não aguenta mais? A Bíblia diz para você orar mais. A Bíblia diz para você se submeter às autoridades e orar por elas. Deus está no controle desta quarentena. Deus está no controle desse isolamento social, meu irmão. Submeta-se, ore por elas, crie contentamento no seu coração. Nada está fora do padrão, nada está fora do controle. Você me ouviu? Continua comigo, verso 19. Porque é louvável por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportaram o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados também. Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim
de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Toma uma água depois disso. Forte. O amor de Deus por nós é um amor que não muda, é um impressionante amor. Jesus veio morrer pelo meu e pelo seu pecado. Querido amigo, webnauta, igreja, família, Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado. Não existe nada que aconteça conosco que Ele não esteja consciente e atento. Muitos que estão passando por diversas aflições faz parte de um propósito maior de Deus, e é Ele quem lapida o nosso caráter e a nossa intimidade com Ele. Quero te dizer, encontre no Senhor toda a fortaleza necessária para a sua dor. Deposite em Cristo as suas lágrimas, as suas emoções, as suas percepções. Fale com Deus, ok? Quero nesse momento aproveitar e dar duas palavras. Domingo nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, prepare um suco de uva, prepare algum tipo de pão para fazermos ali os símbolos dados por Jesus da sua celebração. Vamos celebrar 19 horas do próximo domingo, dia 5/4. Quero também aproveitar e te convidar a orar por todos os profissionais que têm aí militado na saúde. Continue orando. Eu tenho informações de vários profissionais que estão aí cansados, esgotados, trabalhando num regime muito mais frenético para dar conta do apoio aos seus amigos. Por último, hoje no dia 2 de abril, nós temos pelo menos 3 amigos que eu tenho informação completando uma primavera. Eu tenho um amigo chamado André, o marido da Aline. Deus te abençoe, André. Fazer aniversário de 40 anos numa quarentena não é para qualquer um, viu? Parou o mundo por conta deste aniversário, você vê? Então, quero aqui louvar a Deus pela vida do André, seminarista, tem feito um trabalho muito sério com a Igreja Batista em Vila Ema. Deus abençoe você, André, sua família, seus amigos de trabalho ali no Porto. Hoje também faz aniversário o Fernando, marido da Isabela, protético, diácono da Igreja Batista em Vila Ema. Deus te abençoe, Fernando, a toda a sua família, aos seus amigos de trabalho ali também no consultório, o Elisvaldo que trabalha com você, todos os seus demais amigos. Que Deus esteja abençoando, que você e o André possam viver em obediência às Escrituras, em amor aos irmãos, em temor ao Senhor e em honra aos governantes e ao Rei. E agora no final, eu quero destacar aí o Samuel, que vai estar trazendo para nós um louvor. O grupo de louvor da Vila Ema, vocês vão ver a foto aqui em cima, eles têm nos ajudado bastante, têm gravado louvores, têm participado, têm se envolvido, e eu quero te convidar a orar pelo Ministério de Louvor da Vila Ema e que você possa adorar ao Senhor também com este louvor que o Samuel vai estar ministrando para nós. Estamos?
multiplicados e nunca encerrados. Deus abençoe. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Das luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz